Vejamos agora uma implementação do Binary Quicksort, que é esse caso particular do MSD Radix Sort, em que a gente tem a base igual a 2, né? A gente tem o bit unitário ali e só divide em dois subproblemas cada vez. Vamos ver isso com detalhes então. Eu comecei colocando aqui as mesmas constantes aqui, os mesmos valores definidos, bits palavra, bits dígito, dígitos palavra sendo a razão entre os dois anteriores, a base sendo 2 elevado ao número de bits do dígito. Eu escolhi deixar isso em função de variáveis, mas eu quero começar destacando para vocês que esse método, ao contrário do LSD Radix Sort que a gente implementou, ele só vai funcionar se bits dígito for 1. Tá? Então vou deixar isso bem claro aqui. O código a seguir só funciona com esse valor. Mas, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o MSD Radix Sort só funciona nesse caso. Eu estou dizendo que a implementação que eu vou mostrar para vocês é um caso particular. E não basta mudar o bits dígito aqui para ele lidar com mais dígitos. Basicamente porque eu só vou estar quebrando em dois subproblemas ali, em função do dígito C0 e 1, e eu teria que mudar minha rotina de separação para que ela lidasse com uma base mais ampla do que 2. Do jeito que está implementado aqui, até por uma questão didática, por ser um primeiro exemplo desse método, eu preferi trabalhar assim. Vou deixar como um exercício vocês pensarem nisso depois, mas a gente entra um pouquinho mais de detalhes quando chegar no ponto ali, olha, onde que eu teria que mexer. Tá? Então deixar isso claro, eu coloquei essas coisas definidas, esses valores definidos aqui no início, mas não basta mudar bits dígito para algo maior para trabalhar com dígitos maiores nesse caso. No LSD Radix Sort a implementação está mais robusta. Aqui é um caso particular mesmo. Então vamos lá. Dito isso, a gente vai começar a ver aqui a implementação do Quicksort Binary, aqui, Quicksort Bin, onde a gente tem um vetor V e o subproblema que eu estou ordenando no momento, ele é delimitado à esquerda e à direita por ESC e por DIR. E dígito aqui me diz qual é o dígito corrente, ou seja, para qual pedacinho da chave que eu devo olhar. Eu não devo olhar para os outros, essa que é a pegada. Eu considero que os anteriores, os mais significativos, já foram vistos em chamadas recursivas anteriores e que os próximos serão vistos nas chamadas recursivas subsequentes. Então eu só olho para o dígito corrente. Vai ficar claro isso quando a gente fizer usar lá a pega dígito, como a gente já viu anteriormente. Falando aqui do caso base, tá? Então que a gente começa passando pelo caso base, tem duas situações em que eu posso cair no caso base aqui. Uma delas é se o subvetor é pequeno. Se ele tiver tamanho 0 ou 1, ele está trivialmente ordenado. É o caso aqui, se dir for menor ou igual que ESC. Se dir for igual a ESC, quer dizer que é um subvetor que começa e termina no mesmo elemento, então ele está trivialmente ordenado. Se ele for menor, quer dizer que está uma inversão, o subvetor é vazio. Tá? Ou então, acabaram os dígitos, porque lembra que eu só olho um pedaço da chave por vez, um dígito por vez? Se acabaram os dígitos, não tem o que fazer mais. Então é isso que a gente tem aqui. Eu vou parar se dígito for maior do que dígitos palavra. Note que é importante isso aqui para aquele ganho de eficiência que eu falei, que não é no pior caso, mas na prática ali, dependendo da característica da entrada, pode ajudar. Por quê? Porque eu poderia fazer um método que vai até o último dígito independente. O vetor tem um único elemento, tudo bem. Continua chamando até chegar no último dígito. Eu usaria só esse segundo critério de parada, né? O dígito ser maior do que o número de dígitos que a palavra tem. É aqui o caso em que acabaram os dígitos. Bastaria, mas seria um desperdício, né? Porque toda vez que eu perceber que o meu vetor, o meu subproblema ali, ficou de tamanho trivial, não tem por que continuar. Pode parar antes, como a gente viu no nosso exemplo lá, a gente parava antes, né? No exemplinho que a gente viu no último vídeo. Então tá legal, passei pelo caso base. O caso base já está resolvido. Vamos supor que o nosso problema não é trivial, senão eu já sei que eu volto ali, né? Eu dou return ali mesmo. Se o nosso problema não é trivial, eu tenho que entrar com... Se o nosso subproblema, melhor dizendo, não é trivial, tem que entrar com o algoritmo de separação. Tá? E o algoritmo de separação está implementado aqui. E é basicamente essa parte que eu tenho que generalizar se eu quiser fazer um MSD Radix Sort que lida com dígitos de maiores tamanhos. Esse laço aqui é praticamente toda a implementação de um algoritmo de separação que só vai lidar com dígito binário. Vamos ver onde que isso está hardcoded. E para ser justo, eu vou colocar que inclui esse if. A gente já fala desse if, tá?
Mas o que a gente está fazendo aqui? Se a gente olhar ali atrás, ó, a gente começa com o i igual a ESC, j igual a dir. Né? O i começa do limite esquerdo, o j do limite direito, e a gente vai incrementando o i ou decrementando o j, enquanto o elemento que ele aponta tem dígito 0, no caso do i, e dígito 1 no caso do j. Por quê? Porque eu quero deixar todo mundo que tem o dígito corrente 0 à esquerda e 1 à direita. Vou até pegar aqui. É a implementação dessa ideia, né? Eu mostrei esse exemplo para vocês no vídeo anterior, e o que a gente está fazendo ali é justamente implementar essa ideia que eu passei a intuição para vocês. Deixa eu deixar ela pequenininho para caber aqui. Acho que assim já cabe. Ótimo. Eu vou deixar ele aqui pertinho só para ajudar. Tá um pouquinho mais difícil de ler, mas serve para ajudar a nossa ideia. Então, olha só. O i vai crescendo, enquanto quem ele aponta é igual a 0. O j vai decrescendo, enquanto quem ele aponta é igual a 1. Quando isso não acontece mais, a gente faz uma troca. A gente chama aqui a funçãozinha de troca para trocar o vi e vj e continua. Quais são meus critérios de parada? Tá? O critério de parada principal aqui, ó, e que vai se repetir aqui dentro, eu tenho que tomar esse cuidado de se repetir ali dentro, poxa, se o i e o j inverteram de posição, acabou. Né? Porque o j tem que estar à direita. O j ele é um índice que ele aponta para os elementos que estão à direita, que são os que têm índice bit igual a 1. Bit corrente, dígito corrente igual a 1. O i aponta para os que estão à esquerda. Se eles invertem de posição, quer dizer que acabou. Eu já separei todo mundo. Né? Então, por isso que eu tenho esse critério de parada no laço, e também nos laços internos eu paro se essa inversão ocorrer, se o i ficar menor do que j em qualquer momento. Tá bom? Quando eu termino esse laço, está separado. Mas tem um pequeno ajuste que eu tenho que fazer, por isso que eu tenho esse if ali. Notem que eu posso sair fora desse laço por duas situações diferentes. Pode ser que o i avançou e passou o j, ou o j decrementou e passou o i, né, ficou menor do que o i. O que acontece? Por que essas duas situações não são equivalentes? Porque se for o caso em que o i avançou, o j, que eu vou usar como referência da divisão, está no lugar certo. Quer dizer, dele para frente estão os elementos que têm dígito corrente igual a 1, dele para trás, do j menos 1 para trás, tem os que têm elemento corrente igual a 0. Mas se foi o j que decrementou, o j acaba ficando uma posição a menos do que eu gostaria. Né? Ele fica na posição do último elemento que tem dígito corrente igual a 0. E é isso que eu verifico aqui, nessa linha aqui. Ó. O que eu estou verificando é justamente isso. Olha, se o valor do dígito aqui, se o valor do dígito do j é 0, eu faço j mais mais. Aliás, sempre tem coisa para observar. Eu acho que eu errei aqui, gente. Eu vou confirmar depois, mas eu acho que aqui devia ser j, tá? Desculpem, provavelmente é um erro, eu vou conferir depois, qualquer coisa eu deixo um avisinho. Se era outra interpretação, mas ali era para verificar a posição do j, ver se quem ele está apontando é 0 ou não. Tá? Então, passou um errinho. Seguindo aqui, ou melhor, ainda falando dessa parte aqui, que corresponde à implementação do algoritmo de separação, vocês podem ver que eu estou usando a pega dígito e usando a função troca. A troca vocês sabem implementar, não é uma função particularmente difícil, só tem que tomar cuidado com passar os valores por referência para que não fazer a troca só na memória local da função, né? Tem que trabalhar com apontadores, mas tomando esse cuidado ela funciona. A pega dígito é a mesma que a gente viu antes, por isso que eu não estou repetindo aqui, eu estou supondo que é a mesma implementação que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, passou essa parte aqui do algoritmo de separação, eu tenho o meu problema quebrado em dois subproblemas. Um à esquerda, que tem dígito corrente 0, todos os elementos têm dígito corrente 0. Um à direita, que todos os elementos têm dígito corrente 1. E daí eu faço a chamada recursiva aqui. No caso, essa primeira aqui é para o primeiro subproblema. Por que primeiro subproblema? Porque ela está indo da esquerda, aqui do ESC, até j menos 1. Lembra que eu falei que eu vou usar o j como referência? E, muito importante, mais um aqui, ó. No próximo nível de profundidade eu vou olhar para o próximo dígito. E aqui o segundo subproblema, que vai de j até o extremo direito do subproblema, também com dígito mais 1. Bom, então assim a gente vai ordenando dígito a dígito e isso finaliza essa função. Já destacando aqui que a gente vai voltar depois, os dois pontos
que a gente precisa generalizar, se a gente quiser trabalhar com muitos dígitos, nesse laço aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa mais esperta que quebra em tantos subproblemas quanto tiverem valores da base. Não vai poder ser só em 2, tá? Que é esse caso especializado para dígito 1, base igual a 2. Então, esse while aqui, em que está o meu algoritmo de separação, eu vou ter que generalizar. Além disso, nas chamadas aqui, eu vou ter que substituir essas duas chamadas que estão fixas, quicksort e bin, chamando para o subproblema da esquerda e para o subproblema da direita, eu tenho que substituir por um laço, que chama para tantos subproblemas quanto existam, né, para ir variando de 0 até base menos 1, até menor do que base, chamar para cada um dos subproblemas ali. Então, esses 2 pontos que eu tenho que generalizar, que é um exercício bem interessante. Não é de outro mundo, não. Vocês conseguem fazer se tiverem interesse de pegar esse desafio, mas já deixo claro que são nesses pontos aí. Aqui, para finalizar, eu só estou encapsulando, né, o quicksort bin aqui, como ele é recursivo, cada vez eu tenho que passar parâmetros diferentes ali. Então, a chamada do MSD radixsort, que recebe apenas o vetor V e o número N aqui de elementos, ela vai ser o que ela vai fazer nesse caso é chamar o quicksort bin com o extremo 0 e n-1 como esquerda e direita originais e começando no dígito 0. E daí ele vai descendo a partir dali recursivamente.